Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Médiuns. Nós continuaremos agora a estudar ainda a primeira parte da obra e vamos continuar nos debruçando sobre o terceiro capítulo dessa primeira parte, esse capítulo que tem o título do Método. E como nós já pudemos perceber, o método ao qual se refere o título é o método de ensino da doutrina espírita. Ou, se assim o quisermos, forçando aqui um pouquinho o entendimento do texto de Allan Kardec, o método pelo qual nós buscamos o conhecimento da doutrina espírita. Nós buscamos os raciocínios que nos levam a reconhecer a doutrina espírita como uma boa filosofia, uma boa ciência, uma boa estrutura moral fundamentada na imortalidade da alma, na existência de Deus, nas reencarnações, todos os princípios que a doutrina espírita nos ensina, na caridade, não é? Muito bem, nós já estudamos até o item 21 deste terceiro capítulo, e nós vimos então até o item 21 os primeiros princípios deste método de ensino da doutrina, e vimos também Allan Kardec citar duas classes de materialistas. Aqueles que são materialistas por sistema, aqueles que têm a mente fechada em um sistema materialista, e aqueles que são materialistas porque não tiveram algo melhor que lhes tenha sido apresentado a razão. Esses que carregam um sentimento antinatural, né, em relação ao materialismo. Muito bem. Hoje nós estudaremos os itens que vão de 22 até 26 e nós veremos nesses itens o codificador apresentar outras classes, de incrédulos, outras classes de pessoas que têm dificuldade em lidar com as informações e em aceitar a doutrina espírita. Então vamos lá, vamos ver essa, essa apresentação de Kardec, porque ela não é apenas uma apresentação dos incrédulos, ela mostra os motivos pelos quais essas pessoas são incrédulas e assim vão nos dando mais material para que pensemos a respeito do método de ensino, para que pensemos em nós mesmos, né? Como nós estamos tentando fazer. Será que nós temos em nós essas características acentuadas? Será que, se não temos essas características acentuadas, podemos tê-las em algum nível em nós mesmos, mesmo sendo espíritas? Vamos ao texto de Kardec. Item 22. Allan Kardec diz que, ao lado dos materialistas propriamente ditos, existe ainda uma terceira classe de incrédulos. Lembrando, né, a gente já viu outras duas que são as duas classes de materialistas. Essa terceira classe é espiritualista, pelo menos em nome, né? Como diz Kardec, que dizem-se espiritualistas, mas são refratários, tão refratários quanto aqueles em relação ao espiritismo, né? Eles são tão refratários ao espiritismo quanto os materialistas. Estes são os incrédulos de má vontade, essa terceira classe a qual Kardec se refere. Frase do texto: a esses muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. O problema dessas pessoas é que elas estão aconchegadas ao mundo material. Elas têm prazer em viver a vida material. E trazer informações espiritualistas verdadeiras a essas pessoas faria com que elas tivessem que ter um certo tipo de atitude que está aqui descrita no restante do parágrafo. Elas temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo, das vaidades humanas com as quais se deliciam. Então, a mudança de vida é temível. Se eu admitir que meu espírito é imortal e que eu passo por diversas reencarnações, vivo sob a lei de Deus constantemente, eu preciso mudar minhas atitudes. E as pessoas temem essa mudança, né? E assim, fecham os olhos e tapam os ouvidos para não ouvir. Fecham os olhos para não ver, tapam os ouvidos para não ouvir. O que nós fazemos diante dessas pessoas?
lamentamos. Apenas isso. Não, não há recurso de conversa, de diálogo aberto, né? Não há recurso para a troca de ideias. Se dizem espiritualistas, mas não aceitam os princípios do espiritismo porque eles são demasiadamente poderosos para a condução da vida de uma pessoa. Quando a gente se depara com esses princípios e começa a perceber que eles são verdadeiros, não dá mais para continuarmos sendo quem nós somos. É preciso empreender autoconhecimento e autorreforma. E aí, isso incomoda, né? Por isso, Kardec coloca aqui incrédulos de má vontade. Vamos para mais um outro tipo, né? Esse apenas para não deixar de mencionar, segundo Kardec. Vamos mencionar apenas essa quarta categoria, né? Esses são incrédulos por interesse ou por má fé. Eles dizem que são incrédulos, mas são movidos pelo interesse ou pela má fé. Vejam, aqui esses primeiros são movidos pelo medo, né? Para não aceitarem verdades espirituais profundas. Os incrédulos de má vontade são movidos assim por medo. No parágrafo 23, estes são movidos por interesse ou má fé. Vejam as características deles. Eles sabem muito bem o que devem pensar sobre o Espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. Essas pessoas têm interesses. Né? Vamos seguir a explicação para a gente poder pensar um pouco a respeito dessa classe aqui. O puro materialista tem para o seu engano a escusa da boa-fé. O que Kardec está dizendo aqui? O materialista, ele acredita no materialismo de boa fé. Ele não tem interesse nenhum em buscar a, o combate do espiritismo. Né? Ele simplesmente diz que é materialista, então ele não tem má fé na sua ação. Tá? Então ele tem ali ao seu lado essa boa fé. Possível será desenganá-lo provando-se o erro em que labora, o erro em que trabalha. Né? No outro, nesse aqui que nós estamos tratando agora, perdão, nos incrédulos por má fé, neste há uma determinação assentada quanto a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. É só o tempo, né? O tempo vai abrir os olhos dessa pessoa e mostrar que ela tem interesses hoje um pouco desviados dos objetivos mais nobres da existência e vai mostrar a ela onde deveriam estar os seus verdadeiros interesses, né? Onde a sua verdadeira felicidade se faz. Então aqui a gente tem essa outra classe e nós encontramos essa postura em diversos setores. Essas pessoas que são assim incrédulas por interesse. A gente mostra algo para a pessoa, ela não quer que aquilo se propague. Então ela se mostra incrédula, ela se mostra avessa àquilo. E a gente encontra isso em ambientes corporativos, a gente encontra isso em redes sociais, a gente encontra isso em todas as pessoas que sustentam narrativas falsas apenas para manter privilégios, para manter posição social, para manter autoridade, para manter um cargo, para manter likes em uma em uma vida social, né, em uma rede social e assim por diante. Então elas são movidas pelo interesse. Novamente, né? Aqui o remédio para elas é o tempo, porque estão vivendo dentro da lei de causa e efeito e um dia serão despertas com relação àquilo que elas estão realmente fazendo e em relação àquilo que devem procurar para sua existência como sendo bases fundamentais sólidas para a felicidade que ela deseja para si mesma, né? Então, o tempo se encarrega dessas pessoas. Existem caminhos mais fáceis, claro que existem, mas se elas têm esses interesses, se elas têm esse caminho já traçado, apenas o tempo mesmo. Não adianta a gente querer combater,
porque o interesse nelas em manter aquilo que está posto é muito forte e elas vão colocar argumentos contrários, muitas vezes argumentos que, se a gente analisar por um instante, a gente percebe que são argumentos fracos, argumentos sem base científica, argumentos sem nenhuma estrutura lógica, filosófica, capaz de fazer com que a gente mude a nossa opinião, né? E é assim que se deve dar uma boa discussão. As pessoas trocam argumentos, mostram razões, avaliam o que o outro diz, pensam se aquilo que o outro diz realmente tem algum fundamento, analisam tudo que está posto, só depois disso elas tomam suas conclusões. Assim agem as pessoas de sabedoria. Nós vimos Kardec pedindo isso no capítulo anterior, né? O verdadeiro sábio precisa estudar, precisa conhecer antes de criticar. Né? Ele precisa conhecer aquilo que ele está criticando, não apenas aquilo que ele já conhece, que é a postura do materialista, né? O materialista, por convicção, muitas vezes critica o espiritualismo porque ele conhece o materialismo e ele acha que o materialismo é tudo que existe. E aí ele não abre a sua mente para as belezas de doutrinas espiritualistas, né? Bem, vamos lá. Seguindo, item 24, olha lá. Além dessas diversas categorias de opositores, existem muitos outros, de uma infinidade de matizes. Vale a pena reconhecer alguns desses incrédulos, né? Os primeiros citados aqui são os incrédulos por pusilanimidade. Essa palavra não é muito usada mais no nosso dia a dia, né? Essa palavra designa alguém de espírito fraco, alguém sem coragem para enfrentar as dificuldades ou tomar decisões firmes. A pessoa se depara com a doutrina, mas ela não quer tomar uma decisão de aceitar ou não aceitar aquilo, então ela prefere a incredulidade, prefere dizer-se incrédula. É melhor do que o exercício de pensar, de raciocinar a respeito, de tentar ver se isso é algo que realmente faça diferença na sua vida, né? Bom, depois, incrédulos por escrúpulos religiosos. A esses, segundo Kardec, um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Então, a minha religião não aceita o Espiritismo. O que o Espiritismo diz é tudo mentira. Se essa pessoa estudar um pouco a doutrina espírita, ela verá que o Espiritismo fortalece a religião que ela já segue. E que o Espiritismo em nada contradiz a religião que ela segue. O Espiritismo é o espiritualismo mais puro, as bases mais puras de todo o espiritualismo, né? Os dogmas religiosos ficam a critério de cada religião. O Espiritismo não ataca religião alguma. Ele apresenta as verdades espirituais, as grandes verdades espirituais, como nós lemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Fé Religiosa, né? Dentro do capítulo A Fé Remove Montanhas, ali Kardec escreve que a doutrina espírita apresenta as verdades espirituais básicas. E depois, as questões dogmáticas pertencem a cada religião. Cada religião defende a sua base dogmática. E o espiritismo não tem problema nenhum com isso, né? O espírita não tem problema nenhum com outros tipos de religião, com as religiões em geral. As pessoas acreditam naquilo que elas querem, né? Naquilo que faça com que elas se sintam bem. Ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec comenta que a melhor religião é aquela que faz do homem um ser melhor. Essa é a melhor religião. Então aí a gente tem material suficiente para ver que não precisa ser incrédulo do espiritismo por escrúpulo religioso, né? Bom, depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição. Tem esses orgulhosos que não querem admitir uma ideia diferente da sua própria. Esses que têm espírito de contradição, é aquele tipo de pessoa que eu tenho certeza que todos nós conhecemos. Você diz uma coisa para ela, ela imediatamente contradiz. É espírito de contradição. A diversão dela, né? O mundo dela envolve não concordar com você.
Não tem problema nenhum, né? Se ela é assim, o que que a gente pode fazer, né? Nada. Então, orgulhosos, pessoas por espírito de contradição, pessoas não, né? Incrédulos por espírito de contradição, por negligência, a pessoa nem quer saber, por leviandade, ela quer só viver a vida como ela pensa, né? Aquela leitura da vida que tem como filosofia básica a famosa frase do pagode, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pronto, ela vive assim, leviandade, né? Vamos lá, vamos fazer e vamos levando, né? E a vida, eu deixo a vida me levar, a vida leva eu e assim a gente vai. Bom, com perdão da brincadeira, né? A gente vai ao item 25 agora. Aqui Kardec traça mesmo esse elenco, né, de diversos tipos de contraditores e de pessoas que são incrédulas, para que a gente perceba que diante dessas pessoas não vale a pena a discussão. Ainda esses que, por escrúpulos religiosos, a gente pode oferecer um estudo esclarecido. Isso vai causar algum efeito na pessoa, se ela tiver boa vontade em ouvir, né? Esses outros, o orgulhoso, essa pessoa que tem espírito de contradição, essa que é por negligência, essa que é por leviandade, com essas outras o trabalho é muito mais árduo, muito mais lento, né? E a gente tem que ter muita paciência. Item 25, então. Outra categoria, né? Mais uma categoria agora chamada de incrédulos por decepções. E dentro dessa categoria nós encontraremos espíritas também. Vamos lá. São pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. Então desanimam, né? E abandonam tudo. E aí passam a rejeitar. Estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido enganado, ludibriado, né? Vou continuar a leitura. Então, aqui a gente já deu para perceber o quadro, né? Se decepcionaram com alguma coisa que aconteceu durante a vida. Então, eles que tinham uma confiança exagerada eram fanáticos. Inclusive, fanatismo dentro do espiritismo também existe. A gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa ser esclarecido. Jamais podemos ser fanáticos. A nossa fé é raciocinada e não fanática na doutrina espírita. A gente precisa separar muito bem as duas coisas, né? Porque se a gente tem uma fé que não é raciocinada, no momento em que a gente se depara com uma dificuldade grande em nossa existência, há a tendência de querermos receber o apoio, de querermos receber o apoio do jeito que nós esperamos que aconteça. É essa a nossa falha muitas vezes, né? Tem uma doença, por exemplo, eu sou espírita, então eu espero que Deus me cure, porque eu sou espírita. E a gente estudando a doutrina sabe quais são as ocorrências da lei de causa e efeito, como que a providência divina age em nossas vidas. A gente vai começando a entender essas coisas. Porque senão, essa confiança exagerada certamente leva à incredulidade. Ó, eu era espírita e não adiantou nada. Não adiantou nada, Deus não me curou, Deus não me ajudou, né? Tive que ir atrás de outros recursos, buscar outras alternativas, enfim, né? Então, esse é o quadro desses incrédulos por decepções. Parágrafo 2. Ainda aí, o que há é resultado incompleto do estudo, como a gente citava agora, né? A pessoa não compreende bem a doutrina espírita, ela esperava um resultado que a doutrina espírita não promete, né? E de falta de experiência. Viveu pouco dentro da doutrina espírita. Aquele a quem os espíritos mistificam, olha o que pode ocorrer, né, com essas pessoas que têm estudo incompleto, falta de experiência, serem mistificadas. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura a verdade. Então, sempre é falta de estudo, essa falta de consciência, né, a respeito do que diz o corpo doutrinário. Para esses, o remédio é o estudo. Para nós espíritas, o estudo constante. O estudo do espiritismo é estudo para uma encarnação inteira, né? A partir do momento que a gente se envolve e começa a conhecer uma ciência, uma filosofia com base moral sólida, a gente precisa estudar a vida inteira para que a gente possa aprofundar esses conceitos, fazer com que eles sejam sedimentados em nós. Parágrafo 3.
Muitos aos demais só veem no espiritismo, perdão, um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos se divertem com isso e vão anunciar maridos às moças, ao ambicioso as honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Então, os espíritos se divertem, né? É, à custa dessa má informação, dessa falta de conhecimento, dessa falta de experiência das pessoas que não conhecem o Espiritismo, que depois se decepcionam e tornam-se incrédulas dele. Bem, item 26, o último de hoje, com um parágrafo só, porque até aqui, né, a gente pôde observar diversas classes de incrédulos e por que eles são incrédulos, os motivos da incredulidade, e a gente pode perfeitamente combater, tentar, né, aos poucos, combater isso nessas pessoas, com a sabedoria de dar tempo ao tempo, como a gente viu, de dar instrução a quem precisa, e assim por diante. Item 26 para a gente encerrar. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa de todas, segundo Kardec, mas que não poderia ser incluída entre as dos opositores, é a dos incertos. Aqui Kardec começa já a tratar a respeito de pessoas que não são nem opositores, nem totalmente incrédulos. Eles não têm certeza, não é? Então, olha só. São, em geral, espiritualistas por princípio, eles creem na alma. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, um desejo, né, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes falta aos pensamentos senão serem coordenados e formulados. Olha só, se a gente sentar com essa pessoa e conversar bem, oferecendo a ela aquilo que Kardec está nos oferecendo aqui, a lógica da espiritualidade, essas pessoas têm uma grande tendência a compreenderem e aceitarem os ensinamentos da doutrina espírita. O espiritismo lhes é como que um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem pressurosos, com pressa, né? Porque ele os livra das angústias da incerteza. São, na verdade, pessoas que estão angustiadas e que, diante da doutrina espírita, vem a luz. Tenho certeza que isso aconteceu com muitos de nós. Quando começamos a ouvir as verdades que a doutrina espírita nos apresenta, antes de sermos espíritas, aqueles que não somos, né, espíritas de berço, é realmente a sensação de que se abre uma janela em um quarto escuro. E aí aquela luz do sol entra e tudo faz sentido, não é? Muito bem, meus amigos. Essa, essa apresentação de Kardec faz referência a uma grande parcela da população atualmente encarnada em nosso planeta, que se sente espiritualizada, mas não religiosa. Sente que a alma pressente o futuro espiritual, mas não consegue se aprofundar no desenvolver da sua espiritualidade, né? Da percepção das coisas espirituais. São pessoas que sentem um vazio existencial muito grande, que o consumismo, o materialismo não conseguem preencher. Bom, nós devemos estar atentos para oferecer a doutrina como uma âncora para essas pessoas, como um bote salva-vidas, melhor dizendo, não como uma âncora, né? A âncora afunda, né? A âncora deixa parado. Um bote salva-vidas. A doutrina espírita como um bote salva-vidas, como um consolo, como o fortalecimento dessa intuição vaga, como a conquista da convicção esclarecida, da fé raciocinada. E a gente faz isso sem precisar sentar em grupos de estudos e falar sobre a doutrina espírita. Nós fazemos isso nas representações de nossa, no exemplo de nossas vidas. Quando nós lidamos bem com situações difíceis, como quando somos pessoas brandas, pacíficas, amorosas, caridosas, e um dia alguém nos perguntará, se não tiver muito contato conosco, como você é sereno, como você é equilibrado? E diremos, sim, eu sou espírita. E daí então a gente pode começar a conversar de forma mais profunda com as pessoas, não é mesmo? Bem, identificamos aqui os diversos tipos de pessoas com as quais podemos nos deparar, incrédulos e contraditores da doutrina, e mesmo com esses que já estão um pouco mais aptos a receberem os ensinamentos doutrinários.
Obviamente, né? Eu citei o exemplo, mas são pessoas muito bem-vindas dentro das casas espíritas, dos ambientes das palestras, dos passes, grupos de estudos e assim por diante, contanto que queiram, né? Doutrina espírita não força o seu conhecimento a ninguém. Percebemos aqui que o método de Kardec nos ensina que a propagação da doutrina, a propagação da verdade, depende muito da análise da alma humana, daquele solo sobre o qual Jesus dizia que caía a boa semente do evangelho, na parábola do semeador, né? Depende muito mais, o método de ensino depende muito mais dessa análise do solo do que da força em plantar a semente, né? A gente precisa antes preparar o solo, que é o coração humano, que é a alma humana, para que ela receba esse essa boa semente que é a doutrina espírita. Muito bem, meus amigos. Espero que o estudo tenha sido útil e agradável a todos. Como sempre, eu deixo meu fraterno abraço e os votos de muita paz hoje e sempre.